Oi, eu estou fazendo aqui a sua questão da Unirio, que pergunta: o pronome me não exerce função sintática de objeto direto na opção. E aí a gente tem as alternativas com essas frases aqui que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Primeiro, a primeira frase é: o termo não me é compatível. Vou grifar aqui o me. Que me rodeiam. A segunda frase. Vi-me cercada. Terceira frase. Incorporei-me a elas. Quarta frase. E a última alternativa. Me discriminassem. Pois bem, primeiro, vale lembrar o que é o objeto direto, né? O objeto direto é aquele complemento de um verbo transitivo direto. Portanto, o verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento sem preposição, certo? Vamos analisar aqui de baixo para cima. O verbo é discriminar-se. Quem discrimina, discrimina algo ou alguma coisa, certo? Alguém ou alguma coisa. Então, esse é um verbo transitivo direto que exige um objeto direto. Quem é o objeto aqui desse verbo? Quem está sendo discriminado? Eu mesmo, né? Esse me. Portanto, aqui o me exerce a função de objeto direto. A gente não está procurando isso, né? A gente está procurando quando o me não é objeto direto. Incorporei-me a elas. O verbo incorporar, ele é transitivo, intransitivo, direto ou indireto. Quem incorpora, incorpora algo ou alguma coisa, certo? Então, é um verbo transitivo direto. E o que está sendo incorporado? Eu mesmo. O me é objeto direto, complemento do verbo transitivo direto, incorporei. Mesma coisa aqui com o verbo ver, nessa forma. Vi-me. O que eu vi? É um verbo transitivo direto, ele exige um complemento, né? Tem sempre algo ou alguma coisa que eu vejo. Verbo transitivo direto. E o me é o nosso objeto direto. Eu vi a mim mesmo, certo? Agora, na alternativa B, rodeiam. Rodear é rodear algo ou alguma coisa, certo? Você rodeia alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Quem ou o que está sendo rodeado? Eu mesmo, o me, novamente um objeto direto. Agora, observe na frase da alternativa A. O termo me é compatível. Desculpa, o termo não me é compatível. Aqui, o verbo é. Verbo ser. Você já deve ter aprendido que o verbo ser entra na categoria dos verbos de ligação. Ele serve para ligar o sujeito a uma característica do sujeito. No caso dessa frase, o sujeito é o termo. É ele, esse sujeito, que eu estou caracterizando como compatível. No caso, como não compatível, né? Porque a gente tem um advérbio aqui. Então, sujeito, característica do sujeito, verbo de ligação. A gente aprende que quando a gente tem essa estrutura, sujeito, verbo de ligação, a característica do sujeito a gente chama de predicativo do sujeito. Pois bem, nessa estrutura não cabe um objeto direto, porque o objeto direto está relacionado a um verbo transitivo direto. Pode ser também um verbo bitransitivo, né? Mas no caso aqui é um verbo transitivo direto. Portanto, não cabe aqui, já que aqui a gente tem um verbo de ligação. Então, essa é a alternativa A, é a resposta correta do exercício. Aqui o me, ele não é um objeto direto.